Bom, pessoal, nós temos aqui uma outra situação. Fiquem atentos ao seguinte: nas outras situações a gente considerava espécies, né? Tipo, desculpa, blocos, esferas e cilindros que tinham raios, né? Espessuras específicas. Vamos imaginar agora a situação de um sólido que a gente chama de semi-infinito. Por exemplo, vamos supor que aqui em Teresina acontecesse uma coisa completamente fora do normal da natureza. Vamos supor que uma frente fria chegasse aqui. Se você fosse analisar o solo em relação a essa frente fria que se estacionou na cidade, esse solo ele ia se comportar como o solo ele ia se comportar como o sólido semi-infinito. Por quê? Porque o calor ele iria penetrar no solo, ou melhor, o calor iria sair, né? Porque ia esfriar. Mas eu não teria como estabelecer, digamos assim, uma distância em que ele entrou, né? Eu não teria uma peça de solo com uma certa espessura, né? Eu teria que ver mais ou menos até onde foi a penetração do calor no solo, imaginando assim. Você pode imaginar também uma frente quente, vamos supor, uma massa de ar super quente, então o calor vai ser transferido para a superfície do solo e para dentro do solo. Então, ele ia se comportar como um sólido semi-infinito, ou seja, é como se ele não tivesse borda do outro lado. Né? Não é infinito, logicamente, por isso que a gente chama de semi-infinito. Então, vamos acompanhar aqui nesse texto, ele está mostrando aí, né? Ele está dizendo, inclusive, aí, ó, suponha que a superfície interior de uma parede, ele está falando de uma chaminé, né? Vamos supor aqui, ele está falando aqui de uma chaminé. Aí ele está dizendo, vamos supor que numa chaminé a superfície interior da parede esquenta de forma brusca. E essa chaminé ela é tão grossa, digamos assim, vamos supor que aqui a parede de uma chaminé, né? Ela é tão grossa, que, desculpa, que o calor ele vai, desculpa, que o calor ele vai penetrar até um certo ponto aqui, certo? Então vamos supor que ele consegue chegar até aqui por um dado instante, né? Então essa situação em que aqui na temperatura, aqui na superfície eu vou ter a temperatura TS, que vai ser a temperatura do fluido que vai estar aqui, né? Que vai se equilibrar com essa superfície e o calor vai penetrar. Eu tenho a temperatura TS e vou ter um gradiente de temperatura aqui. Então eu tenho uma situação transiente, eu tenho uma nova situação de condição de contorno, porque eu tenho que considerar a uma distância finita, digamos assim, que a temperatura inicial ainda está lá, né, ainda tem aquele valor numa temperatura finita. Então eu tenho uma nova condição de contorno nas nossas equações. Bom, do que importa para a gente? Importa essa equação pelo seguinte: eu tenho aqui a temperatura TS, a temperatura T num certo ponto aqui, dessa que penetrou, um certo valor aqui de penetração, eu tenho uma temperatura T, e eu tenho um máximo de delta que é possível, que é o TS, até o valor de TA, que era a temperatura inicial. Isso me dá essa integral. Essa integral, pessoal, a variável dela, essa variável z, e ela é exponencial a menos. Ele não tem solução analítica, né? Você não pode resolver, você não consegue resolver uma integral, que isso aqui é uma gaussiana, tá? Você não consegue resolvê-la analiticamente. Mas você consegue fazer o gráfico dessa integral, porque você resolve ela numericamente. Então, esse gráfico aqui, essa figura 10, ele me dá aqui o valor de TS menos T sobre TS menos TA e me dá os valores de Z, da integral. Eu estou aqui num trecho da gaussiana. E quem é Z? Z é x sobre 2 raiz de alfa t. X é a distância de penetração, certo? O que é essa distância de penetração? É exatamente até onde o calor penetrou. Então eu tenho uma temperatura T, num instante Tzinho, né? Eu tenho uma temperatura Tzão, num instante Tzinho, numa certa penetração X, certo? Então, para que serve isso? Serve exatamente para eu verificar. Eu posso dizer, no caso do solo, eu posso dizer assim, qual é a distância de penetração, se a temperatura na superfície é 500, vamos exagerar aqui, 500 graus Celsius, a temperatura inicial era 100,
e qual é a distância em que eu tenho 400 graus Celsius no tempo de meia hora, vamos supor. Então eu tenho como calcular isso através dessas equações. Eu vou mostrar a aplicação para vocês, tá? No caso, isso é o que está dito nesse texto, basicamente. Esse texto, ele também mostra que eu posso pensar no seguinte: eu posso definir uma distância na qual eu tenho ainda, é o que a gente chama de distância de penetração, ele fala aqui no texto. Ele diz aqui, essa distância de penetração é definida como a distância da superfície na qual a variação de temperatura é 1% da variação de temperatura inicial da superfície. Ou seja, se eu tenho TA, então de TA o meu sólido ele vai até T. E ele no máximo pode ir até TS, né? Num determinado ponto. Então, quando isso aqui é 1% disso aqui, ou seja, quando vale essa relação aqui, se eu fizer um pouco de matemática simples, é só acrescentar TS, menos TS em cima e mais TS em cima, para não alterar o numerador, e você chega nessa relação aqui, 0,99. Se você olhar no gráfico, para 0,99 dessa relação, ou seja, mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos bem por aqui, você vai aqui e você vai achar um valor de Z. Esse valor de Z, se eu não me engano, ele é 1,80 e pouco. 1,82, se eu não me engano. Então, se eu pegar aqui, achei o valor de Z aqui de 1,82, é isso mesmo. Se eu pegar 1,82 é igual a x sobre 2 vezes a raiz de alfa t e resolver isso aqui, eu vou chegar nessa expressão, que é o quê? É a minha distância de penetração, é o meu XP. Ele vai ser 3,64 vezes a raiz de alfa t. Então eu tenho que saber a difusividade térmica do solo, ou do sólido semi-infinito, e saber o tempo. Eu quero essa distância de penetração no tempo de 1 hora. Então eu vou achar a distância de penetração, que arbitrariamente foi definida como sendo, né, 1%, onde já se mudou 1% em relação à temperatura inicial, certo? Então, essa é uma definição. Bom, eu tenho aqui um exemplo, pessoal, Vamos supor, tá lá. Uma onda de frio repentina faz a temperatura descer a menos 20 graus durante 48 horas. Então, a temperatura, ela desceu, ela era TA, Ctrl Z, desculpa, ela era TA, e ela foi até um valor de T, certo? Então, ela era TA e foi até T, e significa o quê? Deixa eu ver aqui, deixa eu terminar de ler o resto aqui, pessoal. Se o solo se encontrava inicialmente a 5 graus, ok. O solo, ele se encontrava a 5 graus, certo? Sim. Então, entendi, desculpa. No caso aqui, a temperatura TS, já está escrito aqui, pessoal, é que é menos 20 graus. Ou seja, a onda de frio, ela faz a superfície do solo, e a menos 20 graus. E o inicial do solo era 5 graus. Imagina, você está lá sei lá, na Alemanha, num lugar lá frio, tá a 5 graus. E aí, solo, né? O solo e você tá aqui, a pessoinha tá aqui, né? Tá aqui, e aqui tá a 5 graus. A onda de frio chegou, fez essa temperatura TS cair para menos 20 graus. Então, pessoal, não é penetração do calor, na verdade, penetração do frio, que seria o calor voltando, né? O calor saindo. Então, o que acontece? Dizendo que caiu de 5 para menos 20 graus. Aí ele quer saber a que profundidade se deve enterrar uma tubulação de água para não congelar. Ou seja, eu tenho que ter uma profundidade aqui, pessoal, em que pelo menos seja 0 graus Celsius. Porque se cair mais do que 0 graus Celsius, né, o meu T for menor do que 0 graus Celsius, a água congela. A água congela, não é isso? Então, o meu TS é menos 20, o meu TA é 5 graus Celsius e o meu T é 0. Por que eu não pego uma distância em que o T é menor do que 0? Porque nessa distância em que o T é menor do que 0, a água congela. Então ele quer saber isso, né? Para o tempo de 48 horas. Então está aqui o tempo. E me deu a difusividade térmica do solo, que é 0,0
0,11 metro quadrado por hora. Pronto. Eu vou calcular, então, primeiro, eu tenho o gráfico aqui de Z, né, pessoal? Eu tenho o meu gráfico aqui de Z. Então, primeiro, eu vou calcular o meu TS menos T sobre TS menos TA. Então, eu faço TS menos 20, menos TA, que é 5, e menos 20, menos 0, que é o meu TA. Não é isso? Então, essa é a conta que a questão está fazendo aqui, né? Desculpa. Que a questão está fazendo aqui. Menos 20, desculpa, o T é em cima, né, pessoal? O T é em cima, 0, e o TA é aqui é 5. Então, vai dar o quê? Vai dar 0,80. Depois que eu pegar o 0,80, que eu calculei esse 0,80, eu venho no gráfico, tá aqui, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então eu vou aqui, tá aqui o meu 0,8. Aí eu vou e acho o valor de Z. Tá aqui o Z. O Z que o livro está tomando aqui, para mim isso é 0,95 aproximadamente. Mas o livro está tomando como sendo 0,91, tá? Ele fez aí uma estimativa. Então, 0,91. Então, como Z é igual a x sobre 2 vezes a raiz de ρ t, então vai ficar que x é z vezes 2 vezes a raiz de alfa t, né? Não é ρ não, desculpa, é só alfa. Então, 0,91 vezes 2, alfa t. Então, substituindo tudo, dá 0,42 metros. Então, eu tenho que enterrar uma tubulação até no máximo 0,42 metros, porque se eu enterrar mais, vai estar mais frio e aí a água vai congelar, certo? Aí ele pergunta qual é a distância de penetração. A distância de penetração a gente já sabe que a fórmula é essa, né? Ou seja, a distância em que a temperatura mudou 1% em relação à mudança total, né? Ao TS menos TA total. Então, 3,64 alfa vezes 48. Então, eu tenho, a distância de penetração depende do tempo, né? Então, eu tenho a distância de penetração de 0,838 metros. Simples assim, tá, pessoal? A partir desse exemplo, aqui tem uma deduçãozinha, pessoal, para calcular o valor de calor total, tá? Então, não vou nem perder muito tempo com a matemática, não. Então, o fato é que o calor absorvido sobre a área, ele vai ser 2 vezes a condutividade, vezes TS menos TA, sobre a raiz do tempo considerado, né? Porque eu tenho que ter um calor num determinado tempo, sobre a raiz de π alfa. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, essa parte matemática aqui é até simples. Ele resolve a integralzinha aqui, então não é nada muito complicado não, tá? Então, essa parte finaliza esse capítulo de condutividade, tá, pessoal? Então, não esquecer essa última parte que a gente comentou bem aqui sobre a questão da mudança de temperatura na superfície do sólido, né? Quando a gente usou o número de Biot. E também a gente está usando aqui a questão do sólido semi-infinito, ok? Eu vou mostrar mais exemplos a seguir, certo?